Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Nós estamos no culto dirigido pelos jovens, né? Não é culto dos jovens, é dirigido pelos jovens, na casa do Senhor, aqui na Igreja Batista Aliança com Deus, falando por causa dessa gravação, se não saberem aonde que nós estamos. Esta noite, de 3 de abril, para falarmos sobre a cosmovisão, e em um dos seus aspectos, é claro. Eu, nesta noite, vou usar um pouco daquilo que nós já falamos na primeira palestra, né, sobre a cosmovisão. E quando se fala da cosmovisão, você tem que se entender que está se falando exatamente de como se portar neste mundo, né? Como nós, como cristãos, devemos nos adequar a um modo de vida, mas não no sentido de se conformar com o mundo, mas de, não se isolando dele, aprender a viver em meio a este mundo, em todos os seus sistemas, em todas as suas circunstâncias. E hoje o nosso tema é uma cosmovisão nas provações da vida. É como saber lidar diante dessas circunstâncias da vida chamadas provações ou tentações. E hoje nós estamos no momento em que a maioria das pessoas voltam seus pensamentos para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não é? E refletindo a respeito disso, estava pensando que nessas épocas, nestes momentos, as pessoas, elas, mesmo aquelas que não têm compromisso, né, não são membros compromissados na igreja, tem umas que nem sequer participam de cultos de igrejas algumas, mas elas falam a respeito de Jesus, até postam, né, a respeito da morte de Cristo, da importância de Ele ter morrido por nós na cruz. E por que nós vemos que essas pessoas são comovidas? Por causa do momento, porque vive de momento, vive da festividade. Só que existem algumas questões envolvidas com isso, que nós sabemos sim da importância da vida, sabemos sim da importância da morte, sabemos sim da importância da ressurreição de Jesus Cristo, mas nós precisamos entender todo o ministério de Jesus. E aqui, nesta noite, nós vamos falar da iniciação deste ministério. Porque Jesus, antes de começar toda a sua obra redentiva na terra, ele precisou passar por dois momentos, vou chamar de rituais, vou chamar de momentos experimentais na sua vida. O primeiro foi o batismo, que é tratado em Mateus capítulo 3. Jesus é batizado, e quando nós abrimos a Escritura para Mateus capítulo 4, que nós vamos falar nesta noite, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Não há nenhuma pessoa nessa vida aqui, terrena, que para alcançar o céu, chegar lá, não tenha que passar pelos desertos da vida. Deserto é sinal de escassez. Deserto é lugar de provação. Jesus passou 40 dias e 40 noites, ou seja, 40 dias completos em jejum
e oração, até que o inimigo viesse para lhe fazer prova. E é exatamente isso que ele faz. Nos momentos da suposta fraqueza física, emocional, espiritual, que ele se aproveita dessas circunstâncias da nossa vida para nos tentar, para nos colocar à prova se nós realmente somos condizentes em nossa vida. O que é condizente? Se nós vivemos de modo que nós falamos. Como a irmã Jaiana falou aqui, falar é muito fácil, mas viver aquilo que se fala é um desafio, não é, irmãos? O desafio é viver o que você conhece, o que você fala a respeito de Cristo. E Jesus, ele então é levado a passar por esse momento de prova. E a razão por que Jesus foi levado para o deserto, como eu disse aos irmãos, no deserto, que é lugar que nós percebemos todas as nossas misérias e necessidades completas. Porque o que tem no deserto? Nada. E Jesus estava acompanhado de quantos apóstolos? Nenhum, não é? Ele estava sozinho, em solidão, com fome, diante de um sol fadigante, e ele é colocado nesse ambiente, nessas circunstâncias, vem a sua aprovação. Então nós precisamos aprender a enfrentar os desertos das nossas vidas. E o deserto, ele nos leva a uma percepção, a um entendimento de que nós dependemos inteiramente de Deus, porque pelo fato de você não ter onde se apoiar, não tem nada que você possa afirmar sua fé e esperança, que o deserto é escassez plena, é o lugar onde a pessoa se coloca inteiramente na dependência de Deus. É por isso que muitas vezes Deus permite desertos em nossa vida. Deus permite certas provas severas em nossa vida. Tristezas, de perdas e de tantas outras enfermidades e outros tantos problemas que acontecem, para que nós aprendamos o quê? A depender mais de Deus, não nos achar autossuficientes, mas reconhecer que independente de o que você seja, independente do cargo que você tem, do diploma que você conquistou, em tudo você depende de Deus. Irmãos, por que Jesus foi passado por essa prova? Porque ele teve que passar por ela. Quando Adão foi colocado no jardim, ele foi colocado também diante de uma prova. Ele podia comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. Qual foi o resultado da sua prova? Ele foi reprovado. E por que ele foi reprovado? Porque desobedeceu a Deus. Mas, por ele ter desobedecido a Deus, como disse o apóstolo Paulo, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e assim todos pecaram, ou seja, a morte passou a todos os homens, e todos são pecadores em Adão. Assim havia necessidade também de que um varão pudesse ser aprovado, para que através também dele, agora sim, não mais a morte e nem o poder do pecado, mas a graça e a salvação pudesse ser alcançada pelos homens. E por isso, como disse o apóstolo Pedro, e no capítulo de Atos, no capítulo 2, no livro de Atos, capítulo 2,
ele diz que Jesus o Nazareno foi varão aprovado diante dos homens. E aí ele diz, diante de milagres, de prodígios, de sinais, que vós mesmos sabeis, vistes, os quais ele fez por intermédio do poder de Deus. Isso é o que o apóstolo Pedro prega em Atos 2. Varão aprovado diante dos homens, por aquilo que ele realizou, sua vida de santidade, sua vida de justiça, sua vida de poder, demonstrando que Deus estava inteiramente sob controle sobre a sua vida. Irmãos, e quando nós olhamos todo esse contexto, nós então partimos para entender qual foi a natureza da tentação de Jesus Cristo, e que essa natureza serve para a nossa percepção de como devemos nos portar neste mundo. Eu quero fazer uma ligação, link, com 2 textos da Escritura, que é o que nós vamos fazer. Um desses textos são as obras da carne, e o outro é quando o apóstolo João fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, do 15 ao 17, quando diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não vem do Pai, não procede de Deus. E aí ele começa a citar todas, quais são essas coisas que estão relacionadas às obras do mundo. O amar o mundo, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele começa a citar, porque tudo que há no mundo. E aí o que é que há no mundo? Você sabe o que é que há no mundo? Ele começa a citar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 expressões do apóstolo João estão relacionadas lá com a natureza da tentação de Jesus, porque a natureza da tentação, ela se deu em 3 etapas. Primeiro, a física. Nós vemos que Jesus estava quantos dias sem se alimentar? Estava 40 dias. Ele estava com muita fome. A primeira tentação que Jesus passou foi física. Qual foi? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Porque ele estava com fome. Só que se Jesus transforma pedra em pão, não era milagre, era magia. Transformar é magia. Vocês viram na Bíblia algum milagre de Jesus transformando alguma coisa? No sentido de mudar a natureza, a substância. Você vai dizer, pastor, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar, mas não a substância. A substância não foi sólido para ali, não alterou a substância é líquida. Ele alterou o conteúdo da substância, mas não a substância, é líquido. Era água para vinho. Mas se ele transforma pão, aliás, pedra em pão, ele está mudando a substância, a natureza. Jesus não fez, era magia. Então, irmãos, as investidas de Satanás, elas são estratégias sagazes que elas convergem para práticas mundanas. E essas obras da carne que nós citamos aos irmãos, que o apóstolo Paulo detalha em Gálatas capítulo 5. Primeiro, então, as necessidades físicas. E a necessidade física está relacionada a 3 coisas principais: comer, beber e dar-se em casamento. Isso está em Mateus 24 e 38. Quando Jesus disse que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento. Eu pergunto de vocês, o que há de errado em comer, beber e se dar em casamento? O que há de errado nisso? Tem alguma coisa de errado em comer? Não. Quando Jesus
escuta isso, ele está falando dos excessos que aqueles homens no tempo de Noé praticavam. Não há nada de errado em beber, mas em se beber demais se embriaga. Não há nada de errado em se comer, mas se comer demais você comete glutonaria. É o pecado que o homem mais se gaba de cometer. É ser glutão, comer além do que deve. Como dizia Israel Bjork, é o pecado que o homem se gaba de cometer. Eu como muito, né? Você peca muito, isso que ele está dizendo, né? Glutonaria. E aí se dá em casamento, porque o excesso de casamento leva ao quê? Ao adultério. Era o que havia naquele tempo e hoje, nos nossos dias, é o que mais se vê. Pessoas beberronas, pessoas em glutonarias. Aliás, hoje em dia, dificilmente você tem algum tipo de reunião onde não tem comes e bebes. Não é? O pessoal pensa, o que vai ter para comer? Tem pessoas que convidam as outras para a igreja, porque vai ter um come e bebe. Ele não diz, olha, eu gostaria de convidar para você ir para a igreja para adorar a Deus, para se render ao Senhor lá, para prestar o teu culto. Não, ele diz, bora lá para a igreja, vai ter um negócio, come e bebe depois. Não está convidando para o culto, ele está convidando para a festinha que tem depois. Queridos, os excessos, quando praticados, geram o quê? Vício. O excesso gera vício. E o vício é um ciclo. É um ciclo dominante. Que se você não tiver auxílio, ajuda, você cada vez mais se afunda nele. Porque quando se fala em vício, se pensa logo em quê? Em drogas, né? Mas há pessoas que são viciadas em muitos outros tipos de coisas, de naturezas. E aí quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre essa questão da carne, aí nós podemos então refletir que o homem, o pecador, ele é levado a ser tentado, a ser reduzido à escravidão do pecado diante de três principais fatores na vida. A maioria são tentados nesses três fatores da vida. Um deles é o sexo, a sexualidade. Por isso que quando o apóstolo Paulo começa a descrever as obras da carne, ele começa com três pecados relacionados à sexualidade. Primeiro, Gálatas 5,19 em diante. João chama esses pecados o quê? Concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra esquisita para muitas pessoas. Epidumia, no grego, significa desejo forte ou inclinação forte. É como o metal que ele é atraído pelo ímã. Então você pegar o ímã e botar perto do metal, o que acontece? Ele é puxado. Inclinação é isso. A Bíblia nos diz que o pecado, a natureza pecaminosa, ela nos atrai, ela nos puxa magneticamente para a destruição, para a morte, para o pecado. Só que esse magnetismo tem que ser quebrado. Só existe uma coisa que quebra: é o sangue de Jesus Cristo. Só o poder do sangue de Jesus pode quebrar esse magnetismo de destruição. Portanto, queridos, Paulo nos peça a citar prostituição. A prostituição ela se divide, que aqui é a porneia, ela se divide em duas condições. Uma relacionada à sexualidade solteira, fora do casamento, e a sexualidade dentro do casamento. Eu estou falando da sexualidade ilícita. Não é que a sexualidade seja pecaminosa.
Há muitos que têm concepção de que a sexualidade contamina o corpo do homem, a alma do homem. Essa concepção não é bíblica. O sexo tem o consentimento da parte de Deus, tem a aprovação da parte de Deus, mas dentro de uma condição lícita. Qual é essa condição lícita, pastor? O casamento. Quando ele é praticado fora do casamento, a Bíblia chama isso de prostituição. Só que ela está dividida. E aí ela é dividida em quê? Quando ela é fora do casamento, ela é a fornicação. Então, fornicar é se praticar o ilícito fora de uma condição autorizada, aprovada, que é o casamento, no caso, que ele é de forma civil e religiosa aprovada diante de Deus e diante dos homens. E quando é dentro do casamento, é o adultério, que é o que divide a prostituição. Então, às vezes se fala em prostituição, se pensa da prostituição profissional, naquela que é paga, né? Mas não nas Escrituras. Nas Escrituras, qualquer ato sexual ilícito é prostituição, mas é a fornicação. Aí Paulo cita impurezas. O que são essas impurezas? Toda distorção, sensações ou pensamentos relacionados à sexualidade. Quer dizer, agora não é só o que se pratica. Porque ele vai dizer, não, eu não pratico essas coisas, eu estou tranquilo, mas tem a impureza. Porque Jesus disse que o homem, só de olhar para uma mulher e ele desejar no seu coração, quer dizer, projetar, imaginar no seu coração, ele já comete adultério, ele já comete pecado. Então Jesus está falando da impureza sexual. Da impureza sexual. Porque a impureza tem relacionado ao que? A minha cabeça, a minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto. E aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto também. Então, essas impurezas estão relacionadas a esses tipos de sensações. Aí nós temos a lascívia, é a sexualidade desenfreada ou a devassidão sexual, também chamada de torpeza sexual. E aqui, irmãos, quando se fala da devassidão sexual, é todas as práticas que são já, é o famoso extrapolar os limites. Aí se fala de todos os tipos de orgias ligadas à sexualidade. Todas elas. Eu citei alguns exemplos aqui, como homenagem, swing, gangbang e etc. Então, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus passou por essa prova em relação à tentação na sua carne, nós precisamos levar a reflexão de que precisamos cuidar de nossa vida física. Primeiro, em relação aos excessos. Hoje se preocupa muito com questão de dietas, né? Às vezes você vai no médico, você está cheio de problemas de saúde. Uma das primeiras coisas que o médico faz, além das medicações, ele diz, olha, faça uma dieta. Duas coisas que qualquer médico passa. Qual é? Primeiro, dieta. E a segunda? Segundo, exercício. Muito bem, meu irmão. Exercício físico. Atividade. Irmãos, o nosso corpo, ele foi feito para viver em atividade, em exercício. Por isso que a alma, em latim, ela é anima. Ela é anima. Por quê? Movimento, ânimo, ação. Deus nos fez para isso. Se você estagna, se você vive uma vida inércia, a tendência é você criar uma série de problemas. Às vezes,
Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu gosto de comer. Coma, mas faça exercício. Faça atividade. Porque se você come, vai para frente da televisão e aí relaxa, todo aquele excesso de gordura e de açúcar você não vai queimar. Então nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo. E por outro lado, cuidar da questão da sexualidade. Aprendermos a dominar os ímpetos da sexualidade. Eu sei que eu não estou falando de uma coisa que é fácil, não. Porque é comprovado em qualquer estatística que é feita, que mesmo dentro das igrejas, 87% dos jovens vivem uma vida sexualmente ativa. 87%. Vocês sabiam disso? Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Independente se é presbiteriana, se é não interessa. Vivem vidas ativas. Ou seja, em prática ilícita, pecaminosa. Quer dizer, aquela concupiscência que João está falando, aquele magnetismo, aquela inclinação, aquela força, a maioria cede. Reflexão para todos nós. Porque não serve só para jovem que eu estou falando. Só serve para jovem, pastor? Falando, não serve para mim, serve para qualquer pessoa casada. Por quê? Porque eu posso estar falando da fornicação, que é para o solteiro, mas posso estar falando do adultério, que é para o casado, que também é pecado, da prática ilícita dentro do casamento. Aí nós partimos para as necessidades emocionais. Jesus foi tentado primeiro fisicamente e agora ele parte para a tentação emocional. Ele levou, Jesus, diz aqui, ao pináculo do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, atira-te. Estou lendo Mateus 4. Atira-te abaixo, porque está escrito. Ele começa a citar o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem e respeito, para que te guarde e não tropeces em nenhuma pedra. É quando nós dizemos que o inimigo conhece as Escrituras. Mais hábil do que muitos crentes dentro de igrejas. É hábil em citar. Aí Jesus, obviamente, dá a resposta. Mas ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: olha, tira-te. Quer dizer, agora é um momento glorioso. Mas toda alma, todo pecador também tem essas necessidades emocionais. E eu coloquei aqui algumas coisas relacionadas à mente, a autoafirmação, o reconhecimento que todo ser humano precisa, todo ser humano busca diante das pessoas, diante da sociedade, principalmente quando nós somos jovens. Nós queremos essa autoafirmação. Eu ser respeitado, eu ser reconhecido pelo que eu sou, pelo que eu faço. Nós prezamos por isso. E essa autoafirmação, essas necessidades, estão ligadas também à questão do orgulho, que é exatamente a natureza que Jesus foi submetido, de se vangloriar, de receber glória dos homens. Quem aqui gosta mais de crítica do que de elogios? Quem aqui gosta mais de ser censurado do que ser disciplinado? A tendência é não, poxa, eu prefiro o elogio. Ser exaltado, ser vangloriado, a maioria se apraz disso, porque é o ego do ser humano. É por isso que a Bíblia muitas vezes nos orienta a transferirmos a glória que a gente recebe dos homens, nós transferimos a glória para Deus. Jesus disse: olha, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, não saia nas praças mostrando que vocês, ou abram as janelas das casas, mostrando que vocês estão lá
são religiosos, são piedosos. Jesus disse: eu digo que vocês já receberam a honra de vocês. Mas quando vocês fizerem uma coisa, façam o quê? Em secreto. Lavem o rosto, se cinjam, se purifiquem. Não demonstre o que você está fazendo. Para quê? Porque se você receber a glória dos homens, não terá a glória do Pai. Em muitos momentos Jesus ensinou isso porque ele via isso nos fariseus. Eles queriam ser elogiados, ser gabados, ser vangloriados por aquilo que eles faziam. Gostavam de quando chegavam nas praças, estarem tocando nele, abraçando, achando maioral. Quando eles chegavam nas reuniões, sentavam à frente, não é com os irmãos, mas aqueles que sentavam na frente para querer receber o status, a honra maior. E Jesus repreendeu muitas vezes eles pelo orgulho. Queridos, nesse momento aqui, nós vemos que a concupiscência dos olhos que João fala, né, que é ligada às atrações aparentes. Porque dos olhos é aquilo que é aparente, aquilo que parece ser algo interessante aos meus olhos, à primeira vista. E aí nós temos o modismo, a luxúria e os vícios. Quantas pessoas têm sido levadas por isso? Tem pessoas que vivem à mercê da moda. Ela não veste aquilo que ela se sente bem. Ela se veste aquilo de forma que os outros gostam de serem vistos por nela. Então a moda ela traz esse tipo de sentimento. Você não se vestir para você se sentir bem, mas porque você quer se aparecer para outra pessoa. Os vícios, a luxúria. Então, irmãos, é outro desafio. Lidarmos com as necessidades emocionais, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós desejamos que os outros nos vejam e nos façam. Mas a grande questão é, dentro dessa cosmovisão bíblica, a questão é como Deus nos vê em relação a essa questão emocional. Como é que Deus nos vê? Da maneira que nós estamos nos vestindo, da maneira que nós estamos lidando com as atividades da nossa vida diária. Quais são os seus vícios? Quais são as suas práticas comuns? Deus nos observa. Como nós emocionalmente lidamos com isso? Nós fazemos as coisas porque queremos o elogio dos outros? Nós fazemos as coisas para Deus na sua vida porque você está vivendo pela aparência? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua disposição realmente em relação ao que você faz? Eu podia aqui entrar em pormenores, mas eu quero levar aos irmãos apenas uma reflexão geral, não só na igreja. Quero dizer, o que você faz na igreja, por que você faz, quais são os propósitos, qual é o seu sentimento. Quantas pessoas estão na igreja simplesmente por estar, porque circunstâncias convenientes. Então tudo isso tem que me levar a uma reflexão de Senhor, com que propósito eu estou vivendo, tanto nos meus estudos, quanto na minha família, quanto na minha igreja. Qual o propósito
A que nível a minha sinceridade está diante do Senhor? Quando eu estou louvando com alegria de todo o meu coração, ou eu estou simplesmente cantando? Porque louvar é espírito, mas cantar é carne. Porque qualquer um canta, mas louvar a Deus é com a alma. Então, nós passamos para as necessidades espirituais. E aí é quando o inimigo leva Jesus Cristo para o alto monte, né? E ele mostra todos os reinos do mundo, suas glórias, e diz: tudo isso eu te darei, se fizeres o quê? Se te prostrares agora e me adorares. Quando o inimigo ele não atinge no físico, quando ele não atinge no emocional, ele parte no espiritual. E quando o apóstolo Paulo está citando as obras da carne, quando ele só cita 2 atos relacionados à questão espiritual religiosa, só 2 atos. Um é a idolatria e o outro é a feitiçaria. E aí alguns dizem logo: não, mas eu não sou idólatra e nem sou feiticeiro, então para mim está tranquilo. Só que existem implicações muito maiores. Irmãos, a feitiçaria não está só ligada à magia negra, não. A feitiçaria está ligada a qualquer ato místico, a qualquer ato místico, de misticismo relacionados à minha vida. Qualquer ato. Tem pessoas que dizem assim: eu não posso sair de casa, pastor, se não for com aquele meu cordão, com aquela medalhinha, porque aquilo ali me dá sorte. Quando alguém fala alguma coisa ao mesmo tempo, a pessoa bate 3 vezes. Atos místicos. Tem crente que não passa debaixo da escada, não deixa o gato preto passar. Ele tem medo. Todo e qualquer ato místico. Os irmãos sabem que hoje em dia tem gente dando pulseirinha, dando figuinha, tem um monte de coisa. Pena, sal, água. Antes era só o romanismo que usava a água benta, né? Hoje tem a água sagrada também. Bota lá, ora, toma, misticismos. Então às vezes se pensa em feitiçaria: eu não tenho nada a ver com isso aí, eu não faço lá ato de voodoo, não pego o bonequinho, enfio lá os alfinetes, eu não faço nem ato de bruxaria. Não tem nada a ver comigo isso aí, tá? Mas qualquer misticismo relacionado à nossa vida é feitiçaria. A sua fé tem que ser depositada, dirigida apenas a Jesus, ou a sua palavra. A minha fé está fundamentada na palavra de Deus. Então, qualquer coisa que inventem para você, a palavra, ela me dá o respaldo para isso, então eu não tenho a minha fé. Porque o que passa disso, sabe o que é? Feitiçaria. Qualquer ato místico. E o outro é a idolatria. A idolatria também é outra distorção que tem pessoas. Não, a idolatria é a questão lá das imagens. Porque o que é idolatria? Adorar ídolos. É isso? É isso que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que tem a primazia na vida. A raiz da palavra idolatria, sabe o que significa? Prostrar-se ante. A palavra idolatria, a raiz dela significa prostrar-se ante. Tudo aquilo que eu me prostro na vida, sem ser a Deus, é ato de idolatria. Eu posso estar idolatrando meu trabalho, eu posso estar idolatrando a minha família,
idolatrar meus bens, fazendas, qualquer coisa que eu ponha acima de Deus é idolatria. Eu estou me prostrando antes disso. Ou seja, isso está tomando a primazia na minha vida. É idolatria. Então a gente tem que pensar qual é a minha prioridade. Toda a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, prioridade, primeiro o reino. Você está saindo para vir para a igreja, chega uma visita na sua casa, o que a maioria faz? Não vou para a igreja, porque chegou uma visita. Pastor, eu não pude vir, porque chegou a visita. Qual era a sua prioridade? Qual era a sua prioridade? Deus, o reino de Deus. Se a visita chegou na hora, você: estou saindo para a igreja, bora comigo, já trouxe o visitante. Agora você ficou em casa, o pastor perdeu a ovelha, que não veio, e já perdeu o visitante, que podia ter feito. Então, irmãos, quais são nossas prioridades? O que tem a primazia da sua vida? Muitos estão buscando, muitos buscam a exaltação em vez da humilhação. Exaltação. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Dentro dessa visão de mundo, de como eu devo me comportar diante do mundo, tem muitos pormenores que nós poderíamos tratar. Mas de forma geral, é o que eu tenho que pensar. Como eu tenho, em sinceridade de coração, em verdade de coração, me portado diante de Deus? Ou eu tenho vivido uma vida de aparências? Eu verdadeiramente me humilho diante de Deus? Ou na realidade o que eu estou buscando é autoafirmação? Na verdade o que eu estou buscando é ser visto pelos outros. Qual é a nossa índole? Qual é o nosso objetivo? Qual é os nossos propósitos naquilo que nós fazemos? E nunca devemos nos esquecer de uma coisa: falar é uma coisa, viver é outra. Às vezes nós falamos para a glória de Deus, mas nós, no coração, queremos para a nossa glória, para a nossa glória. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser vistos. E aí nós precisamos ser quebrantados. E Jesus Cristo, na sua tentação, Ele responde cada uma dessas provas que Ele passou com a palavra de Deus, pela verdade. E Ele era sincero, Ele era verdadeiro no que fazia. Qual é a maneira que você tem para conseguir vencer todas essas provas e tentações que você haverá e enfrenta na sua vida? Qual é a única maneira? Pela palavra de Deus, conhecendo dia a dia o Senhor, se aprofundando nas suas verdades. O problema é que nós hoje à tarde eu estava conversando com o irmão Silas, estava dizendo isso para ele. Hoje o mundo está totalmente desinteressado pelas coisas de Deus. Totalmente desinteressado. Eles estão preocupados em conhecer a sua ciência, formar ali no seu campo de conhecimento, e aí eles se tornam experts. Aí você se gradua, você se pós-gradua, você se mestra, você se doutora, você se pós-doutora, e você é cada vez mais focado no seu centro de conhecimento. Está errado, pastor, fazer isso? Não estou falando nada que está errado. Mas ele se centra tanto só nisso, e quando ele está na palavra, como é que ele se comporta? Quando você lê algo na palavra de Deus, você vai desfrutar, você vai agir com o mesmo critério de
conhecimento como você faz lá na faculdade? Duvido se a maioria faz isso. A gente vê o dia a dia. O pastor estava explicando aqui para nós o que é o arado. E aí a Maria até falou disso, que eu não tinha visto, né? Não tinha entendido dessa maneira. Mas quantas vezes você, né? Olha, quem tem posto a mão, tem, o Logos existe já há décadas, e canta aquela música Mãos no Arado, né? Quem tem posto a mão no arado, né? Mas a gente nunca para para pensar, o que é o arado? O que é mãos no arado? O que Jesus disse com essa explicação? Então, o mesmo critério que você tem buscando no Google, na faculdade, buscando em pesquisa científica a respeito dos conceitos, dos aspectos, das características, enfim, toda a posologia científica, você também tem que ter o mesmo critério para as coisas de Deus. Conhecer conceitos, aspectos, características, tipologias, conhecer e busca. Porque hoje, irmãos, o conhecimento científico, o racionalismo está tomando conta de todos os homens. Enquanto o conhecimento teológico cada vez mais é reduzido. E aí você percebe essa fraqueza de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, não é só dentro da igreja. Até no meio dos pastores, dos líderes, nós vemos isso. Antigamente, eu estava comentando com o pastor Salvandir, antigamente nós íamos para concílios. O meu concílio durou o dia inteiro, foi até a noite. Meu concílio foi o dia inteiro. Hoje os concílios são feitos todos na pressa, tudo é na correria. Que é perguntado tudo coisa básica. E aí não passa de meio-dia. Eu já fui para concílios que durou 12 dias. Perguntas, mas pera, irmãos, eu vou ter que passar para amanhã para poder continuar, não deu tempo. Hoje, até hoje, no meio dos obreiros, dos pastores, ninguém está preocupado com as coisas. Em se averiguar conhecimento teológico em profundidade, é uma coisa básica. Eu chego com um pastor que é um teólogo e perguntar para ele: o que é o Espírito Santo, pastor? Se o pastor não souber o que é o Espírito Santo, aí o pastor responde lá: a terceira pessoa da Trindade. Puxa, até minha filha sabe. Isso não é pergunta teológica. Então, irmãos, aonde eu estou querendo chegar com isso? Nós precisamos ser mais criteriosos. Mas nós precisamos aprender a amar mais a palavra de Deus, como Jesus nos ensinou a amar. Porque Ele venceu as provas pela palavra. Porque Ele conhecia. Porque aqueles doutores ficaram entusiasmados, ficaram espantados com aquele menino de 12 anos falando entre os rabinos. Tem muitas pessoas que pensam, sabe o quê? Que Jesus, pastor, já nasceu misticamente com o poder sobrenatural de conhecer a Torá. Onde é que tem isso na Escritura? Não tem nada disso não. Jesus foi ensinado por Maria, por José, a Torá. Claro que como ser divino, ele tinha uma percepção, uma inteligência, uma compreensão muito mais aprofundada, sim, mas ele foi ensinado. Ele não foi a primeira palavrinha que Jesus falou, não foi Torá, ô meu pai, ele 1 aninho de idade, não é assim não, filho, ele foi ensinado. Porque tem pessoas que pensam assim, irmãos. Não, Jesus sobrenaturalmente, ele já nasceu doutor,
Não é nada disso. Jesus nasceu humano, normal. Foi ensinado para ele, a mamãe ensinou ele a andar, ensinou ele a falar, ensinou ele a soletrar, a Maria ensinou. Ele ouvia no natural. Como nós temos que ser em relação à palavra de Deus. Queridos, eu sei que falando aos irmãos, impacta, mas é a realidade que nós vemos hoje no meio evangélico. O total desinteresse pela palavra de Deus. Muitas vezes a maioria dos cristãos hoje não querem mais nem trazer a Bíblia para a igreja. Uma coisa que para nós no passado era um orgulho, porque o evangélico era conhecido por andar com sua Bíblia na mão. E não era só por ir para a igreja, não. Ele era reconhecido por essa palavra, por esse livro sagrado. E hoje, na hora que você vem para a igreja, tem muitos que nem trazem mais sua Bíblia. E aí a desculpa é o celular, porque ele é a maior das desculpas. Não, já temos celular. O celular não é Bíblia. Ame este livro. Você quer ser sábio? Você quer vencer as provas? Você quer ser um jovem forte? Um jovem que aprende, que sabe como viver neste mundo cheio de provações, de testes? No mundo cheio de desafios que tem para vocês, você tem muita coisa para conquistar, muita coisa para fazer, e hoje em dia muita cobrança de tudo que é lado, porque pai cobra, mãe cobra. Eu estava dizendo para o irmão Silas de tarde, de mãe cobrança de todo lado, a mãe te cobra, o pai te cobra, o pastor te cobra, irmão te cobra, vizinho te cobra, todo mundo te cobra, irmão te cobra, irmão da igreja, é cobrança de todas as partes. A pessoa é pressionada o tempo inteiro de tanta cobrança. Como lidar com isso? Como ter sobriedade? Como ter paz no meio de tanta pressão? Só existe uma coisa que acalma o nosso coração: é a paz de Cristo. Por isso Jesus disse: eu deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo é a única coisa que pode nos acalmar. E essa paz, esse conhecimento, essa confiança vem pela palavra. Amém? Amém. Deus nos colocar de pé. Nós oramos.